Oi, meu amor. A nossa aula de hoje, do dia 23/4, é de artes e tem como tema: e aí, vamos fazer artes? Nós podemos, observar algumas pessoas dançando. É arte moderna. Alguns jarros, estão despendurados do teto, né? Estão despendurados do teto. Se você observar, tem um fio aqui, que o jarro está despendurado. É uma coreografia, crianças, diferente, uma coreografia artística. Você sabe o que é uma coreografia? Coreografia é a arte de criar passos de dança. Então, o coreógrafo ou a coreógrafa, ela escuta uma música e cria passos de danças para essa música, tá? Então, ela vai fazer movimentos de dança de acordo com a música. Se a música for lenta, ela vai fazer passos de dança lento. Se a música for agitada, ela vai fazer passos de danças mais agitados, tá bom? E o diretor de arte desse espetáculo aqui, porque é um espetáculo. Esse espetáculo é 4x4 o nome desse espetáculo. E o diretor de artes é o Gringo Cardia. E é também o autor das instalações desses vasos. Ele instalou 90 vasos, que são vasos de porcelana pintados à mão. Se você observar, observa as pessoas, os dançarinos da companhia, né? Eles precisam ter cuidado para não quebrar os vasos. Então, eles têm que fazer uma interação entre diversas línguas, que é a língua da arte, né? Que é a dança, que é uma língua, o movimento, a música. Então, ele tem que fazer uma ligação com as artes visuais. O que é arte visuais? Artes visuais são artes que a gente pode ver como uma apresentação de teatro, uma apresentação na televisão, uma apresentação no circo, uma fotografia, uma imagem, uma apresentação no cinema. Então, um espetáculo de dança, um espetáculo de música. Então, artes visuais é aquela arte que a gente pode estar vendo, acompanhando, tá ok? E nessa arte, né, o corpo pode ser utilizado de várias maneiras. Então, nessa arte de apresentação, nessa arte de dança, o corpo se expressa de várias maneiras. Ele vai expressar o quê? A ideia que se tem. Então, através dessa ideia, vai expressar a ideia de sentimento, ideia de percepção, a ideia de pensamento. Então, os dançarinos, eles têm que o quê? Nessa dança, ele está expressando o quê? A ideia dele. Então, ele escuta a música e nos movimentos dele, ele vai se expressar. Se a música for triste, ele tem que expressar movimento que transmite para nós sensação de tristeza. Se a música for alegre, ele tem que fazer movimentos da dança dele que vai expressar para a gente o quê? Alegria, né? E além disso, os bailarinos, eles têm que ter o quê? Quando ele está dançando, ele tem que o quê? Ter equilíbrio, tem que ter o quê? Concentração, tem que ter atenção. Tudo isso a dança nos proporciona, né? Então, é uma interação muito grande do bailarino com a música, com o movimento, com a dança. Então, tem que ter uma interação muito grande. Aqui, você pode ver que a interação que ele está tendo, primeiramente aqui, é do quê? De atenção, para ele não fazer um movimento muito brusco, muito rápido e bater nos vasos e esses vasos quebrarem. Então, a dança é uma arte que a gente tem que ter muita concentração,
muita atenção, muito equilíbrio e ainda transmitir para as pessoas sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, de raiva. Então a dança nos transmite isso. Então quando eu vou assistir um espetáculo, eu tenho que prestar bastante atenção. Quando eu assisto, eu percebo que aquela dança está me mostrando que a pessoa que, né, que aquele espetáculo a pessoa está com raiva, a pessoa está contente, a pessoa está feliz, a pessoa está triste. Entenderam? Então tem que ter mesmo uma interação muito grande entre a música, o movimento e a dança, tá? Porque com isso produz em nós o quê? Alguns sentimentos, sentimentos de alegria, de tristeza, de emoção, né? Certo? Vamos continuar mais um pouquinho. Por que uma companhia de dança usaria vasos suspensos em um espetáculo? A arte possibilita nos expressarmos de diferentes formas. Então, de que diferente forma que a gente se expressa aqui? A gente se expressa o quê? De alegria, a gente pode expressar de tristeza, a gente pode expressar a raiva, a gente pode expressar o sofrimento, né? Então, tem várias coisas que a gente se expressa na dança, certo? Então, essa página 9, ó. Página 9 é para vocês copiarem as perguntas no caderno e responderem. Depois me manda uma foto dessas perguntas respondidas. Então, vamos para a primeira pergunta. O que será que o coreógrafo quis expressar? O Nino dança com os vasos. O que ele quis expressar aqui para nós? Ele quis o quê? Para pensar um pouquinho. Quando ele pôs o vaso e o dançarino. Ele quis expressar que o dançarino ele tem que ter paciência, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter o quê? Coordenação, não é? Ele não pode ser uma pessoa agitada, uma pessoa elétrica, né? Ele também está expressando para nós o quê? Um sentimento do quê? De paciência. Sabe assim? É isso, tá? Você já viu apresentações em que o dançarino interage com alguns outros objetos? Conte para nós, escreva no caderno. Sim, se você viu na televisão, no cinema, no circo, na rua, né? Em uma revista. Não, eu nunca vi, tá? Então, se você viu, você vai escrever onde? Se você nunca viu, você não vai escrever nada, né? Só não, tá ok? Agora vamos para outra atividade. Com o corpo. Observe a cena do espetáculo Veloz, dirigido pela coreógrafa Débora Coker, certo? Então vamos lá. A coreógrafa carioca Débora Coker iniciou sua carreira na dança contemporânea nos anos de 1980. Antes disso, ela estudou piano clássico e jogou voleibol. Em 1994, fundou a companhia Débora Coker. Então, ela fundou uma companhia de dança que tem o nome dela, Débora Coker, utilizando os recursos de videoclipe, a moda, né, o cinema e o circo. Então, o que ela fez? Ela, para poder fazer os espetáculos de dança dela, ela utilizou o quê? Os desfiles de moda. Então, ela fazia apresentações de dança nos desfiles de moda. Então, ela colocava os dançarinos dela com as roupas do desfile de moda, né, dos desfiles, para fazer o espetáculo dela, a dança. Então, ela utilizou também o cinema. Ela fez o quê? Apresentações de cinema. Ela fez o quê? Apresentações. Ela fez videoclipe. Então, ela fazia videoclipe e colocava tanto na televisão quanto na internet, tá? Aí ela passou também a participar de desfile de samba no Rio de Janeiro. Então ela começou a fazer coreografia das escolas de samba do Rio de Janeiro, de abertura da escola de samba. Então ela fazia o quê? Ela fazia passos para as músicas da escola de samba, mas para a coreografia de frente, de comissão de frente, aquela coreografia que abre, né, a escola de samba, tá bom? Então essa é a Débora
Coker. E vai ter um link que vai estar falando um pouquinho mais sobre a Débora, tá bom? Então vamos observar agora essa imagem, né, de um dos espetáculos de Débora, que é o Veloz. Então vamos lá. Você observando aqui, você pode observar o que você pode estar observando. Você observa que tem um retângulo azul, um círculo vermelho, alguns pontinhos preto. Você observa que tem bailarina, né? Dançarinos, ó, fazendo coreografia, despendurados. Onde que eles estão despendurados? Ó, se você observar, ó, onde eles estão despendurados? Eles estão despendurados naqueles ganchos de escalada. Sabe aqueles ganchos que coloca nas montanhas, nas paredes para escalar? Então eles estão fazendo coreografia, eles estão dançando, ó, segurando nos ganchos. Então essa dança é uma dança aérea. Então eles vão fazer vários passos de dança, dançando. E esse espetáculo eu também coloquei um link, tá, para vocês estarem assistindo, tá bom? Então voltando a observar, nós temos um retângulo azul, um círculo vermelho, uns pontinhos pretos que são ganchos, né? Bailarinas dançando aérea, ó, fazendo as coreografias aéreas, né? Então são pessoas dançando, corpos de bailarinos dançando, certo? Então a gente observou essa cena dela, que é uma dança aérea. Então vamos ler a primeira pergunta. Quais elementos você identifica nessa cena? Quais são os elementos? Então eu falei, o retângulo, que cor, o círculo de que cor, esses pontinhos pretos são o quê? Isso daqui, ó, essas pessoas são o quê? O que elas estão fazendo? Então tudo você vai escrever aqui. Então que elementos você está identificando? Essas palavras que eu falei, né? Essas coisas que eu falei, né? 2. Observe essa cena. Você se lembra de algum esporte? Qual? Eu já falei o nome de um esporte. Quando eu falei que elas estão despenduradas, que esses ganchinhos é ganchinho do quê? Né? Mas aí a gente pode pensar em atletismo também, que tem esses ganchinhos para o atleta tá segurando. Alpinismo também, que é aqueles que sobem nas montanhas. Escalada, que é paredões, né? Então, eu já citei 3 esportes que a gente pode estar lembrando com esses ganchos, que são feitos com esses ganchos, né? 3. Em sua opinião, o dançarino necessita de um bom preparo físico para realizar essa cena? Sim. Por quê? Porque ele tem que ter o quê? Um bom condicionamento físico. Ele tem que estar o quê? Ele tem que ter força, e para isso ele precisa o quê? Ele precisa fazer muito exercício. Então, ele precisa sim ter um bom preparo físico, né? Ele precisa de muito treino, muito exercício, ele precisa ter um bom condicionamento físico, né? Certo? Então, vamos lá. Na arte, o corpo pode ser utilizado de várias maneiras para expressar ideias, ó. Sentimentos, percepções, pensamentos. Também a gente pode pôr aqui paciência, concentração, atenção. Tudo isso o nosso corpo ele expressa na hora que a gente vai dançar, certo? Como vimos na imagem de abertura, a dança possibilita ao bailarino mostrar diferentes formas de fazer poesia. Então, a gente não faz só poesia escrita, nem falada. A gente também, nosso corpo também pode se fazer poesia. A gente pode, ao ver uma dança, a gente pode o quê? Sentir o quê? Alegria. A gente pode sentir tristeza, raiva, né? Tudo isso é transmitido por uma dança, certo? A coreógrafa Débora Coker, por exemplo, gosta de trazer novos desafios de dança, relacionando-a com diferentes espaços. Vocês viram que espaço ela utilizou nessa? Ela utilizou um espaço aéreo, mas ela pode estudar vários espaços e várias linguagens ela pode estar colocando pra gente.
Na imagem acima, os bailarinos escalam paredes por meio da dança, criando desenhos corporais. Então, aqui, ó, os bailarinos aqui, eles estão fazendo o quê? Movimentos que vão estar fazendo alguns desenhos com o corpo, certo? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam que aqui nessa dança eu fiz um desenho. Que desenho que que ela fez aqui? Eu posso imaginar que um desenho pode ser uma borboleta. Quer ver? Ó, se eu fazer isso, ó, ó, dá uma olhada. Eu não fiz um desenho com essa dança? Olha aqui. Eu não fiz uma borboleta? Eu posso fazer outra? Eu posso. Então dá para fazer vários desenhos. Se você prestar atenção no espetáculo, você vai observar vários desenhos. Então eu coloquei um vídeo desse espetáculo aqui, de uma parte desse espetáculo. Vocês vão observar vários desenhos que dá para fazer, tá ok? Vocês compreenderam a nossa aula de artes dessa semana? Se não compreendeu, me mande um áudio, né, no WhatsApp que eu volto a estar explicando para vocês, tá? Então, boa aula, beijos, até a próxima aula. Aguardo vocês. Tchau, Deus te abençoe.